Olá, sejam muito bem-vindas a mais um... Pode desbravar. Eita, eu nem falei, pode desbravar. Engraçado que a gente tá falando aqui. E aí, João, que está compondo essa mesa do podcast, ele tomou um susto, porque eu falei, sejam muito bem-vindas. Seja muito bem-vindo, João. Sim. Obrigado. Hoje, gente, nós estamos aqui para estrear o nosso 2025 com um convidado. João faz parte da equipe Mulheres que Desbravam. E ele é o homem que desbrava. O homem que desbrava. Na minha esquerda tem aqui Laine. Oi, mulheres, saudade de vocês. Deixa eu me apresentar. Nova temporada, né, Laine? Pois é. E aqui o João. Tudo bem, João? Tudo bem, Isabel. Como está para você fazer parte desse novo momento? Tá incrível, porque cada dia é algo novo pra superar, né? Pra desbravar. Tá nervoso, João? Um pouco. Então, vamos nessa, porque esse ano a gente já começou daquele jeito. E esse primeiro episódio, tenho certeza que vai mexer muito com a sua estrutura e vai te realinhar com todas as expectativas que você, mulher que desbrava, projetou. Porque é assim... No dia 20 de dezembro, nós vamos começando a criar no nosso coração aquela força para a virada do ano. E aí, quando o ano chega, são aquelas milhares de centenas de promessas de mudança. O quê? Só que o tempo vai passando, a coisa vai esfriando, e aí a gente começa a pensar, peraí, que não pode ser desse jeito, porque tem esse desafio, porque tem esse impedimento, mas é por isso que o Pode Desbravar existe, para fazer você, mulher que desbrava, ser persistente, determinada, decidida em tudo aquilo que você se comprometeu para realizar em 2025. E o tema de hoje é como descobrir o propósito no meio das dificuldades. Vamos falar sobre as dificuldades, porque, de fato, não é a dificuldade que vai nos direcionar, mas é o propósito bem estabelecido que vai nos proteger. Eu acho esse um tema essencial, porque como você falou, a gente começa o ano cheio de metas, né? Eu mesmo já fiz várias metas. Aí começa 10 de janeiro, aí começa a aparecer as dificuldades. 20 de janeiro começa a dar aquela... Pra academia mesmo, começa a já dar aquela preguiça. Então, realmente, né, no meio do processo aí, o que é que vai fazer a gente cumprir nossas metas, nosso propósito no meio da dificuldade? Esse tema realmente promete, viu? Primeiro eu quero falar sobre a dificuldade e eu quero começar a dizer que as dificuldades, elas são ferramentas que vão fortalecer o nosso propósito. Eu costumo brincar um pouco e dizer o seguinte, meu Deus, será que Deus está achando que eu sou a mulher de Rambo para suportar tantas adversidades? Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, o que seria de Isabel, que seria de mim, se não fosse as dificuldades que aparecem na caminhada? Porque são essas dificuldades que vão me direcionando, que vão me impulsionando a me tornar alguém melhor. Todas as vezes que eu estou desbravando rumo ao lugar desejado, mas é desconhecido, porque isso é desbravar. É você decidir caminhar em um lugar desconhecido. E eu costumo dizer que é desconhecido por você ou por mim, mas ele já é conhecido por alguém que já te viu no futuro. Amém. Então, essa dificuldade, ela serve como ferramenta para me posicionar, para me fortalecer, para me colocar no lugar que eu preciso estar. Porque já viu aquele boneco que vai ficando meio mole, daqui a pouco ele toma um tombo e aí fica duro. E para nós que empreendemos, esse é um cenário muito comum. Porque na caminhada do empreendedorismo, principalmente para as mulheres que cumprem propósito e estão posicionadas na sua espiritualidade para prosperar, muitos desafios acontecem, muitas dificuldades acontecem. E quais são hoje os tipos de dificuldades que mais tiram as mulheres empreendedoras da rota? E aí, eu vou começar a falar dessas dificuldades e, claro, ensinando como você vai vencer cada uma delas. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, essa dificuldade, ela jamais vai te paralisar. Muito pelo contrário, ela vai potencializar o seu propósito e fazer com que você se torne mais forte e mais convicta de exercer aquilo que você foi chamada para fazer. Então já sabem, né? Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. E agora vem o doce. Que agora vamos para a primeira parte desse episódio. Eu quero falar sobre uma dificuldade que muitas vezes nos paralisa, que é a necessidade de aprovação. Eita.
A necessidade de aprovação na caminhada de alguém que empreende, ela é uma grande dificuldade. Porque quem necessita de uma aprovação, mesmo que ela tenha no nível de liderança, mesmo que ela esteja no nível alto, para aquilo que ela está realizando, ela sempre vai querer que alguém do nível abaixo ou no mesmo nível valide cada decisão que ela tomar, cada atitude que ela tomar. Ela sempre vai querer olhar para a plateia e ver alguém aplaudindo. Mas muitas vezes isso não vai ser possível. Porque a equipe, quem ela está conduzindo, a empresa, o negócio, as pessoas que estão ao lado dela, muitas vezes elas estão esperando do líder aquele posicionamento. Está esperando da empreendedora aquele posicionamento. Para que ela possa entender que tem alguém ali que está dando uma bandeira, uma luz no final do túnel. E uma vez que a equipe abraça com o tempo, com o passar do tempo, com o básico bem feito, com constância e cadência dentro de uma nova visão, vai gerando a validação daquele resultado e através daquele resultado ela vai começar a dizer: a minha líder tinha razão, a minha chefe tinha razão, como empreendedora ela tinha razão. Então, você diria que você ter clareza do seu propósito, ele meio que te blinda da necessidade de aprovação dos outros? Não só a clareza, porque tem muitos momentos da caminhada como empreendedora, Laine, que eu não tenho clareza. E é natural. Mas eu continuo fazendo pela visão do negócio que eu carrego. Durante muitas vezes, na minha equipe comercial, por exemplo, eu bolo algumas ações. E parece que essas ações elas não vão dar em nada. As pessoas que não entendem a visão falam: mas para que pintar o rosto? Mas para que mudar o ambiente? Tá vendo que isso não vai dar certo? Mas como o time tem o resultado também através dessa demanda emocional. Nós, seres humanos, também temos resultados emocionais. Aonde está tudo perdido, a gente começa a acreditar, fazer o que tem que ser feito com constância e o resultado acontece, mesmo no meio da impossibilidade. E aí, muitas vezes, essas pessoas questionam, a princípio, mas para quê? Para quê? Para quê? Como empresária, como empreendedora, como alguém que acredita no propósito, eu preciso ser firme na visão. Então, o que eu quero dizer é que para vencer todo o processo de validação do outro, de querer que o outro valide, de querer que o outro apoie, que muitas vezes eu não vou encontrar, eu preciso acreditar, sem duvidar, na visão que eu carrego. E como você não seria encontrar, mas ter assim, não, essa é a minha visão. E como passar isso para as outras pessoas? Primeiro, para que eu tenha uma visão, eu preciso decidir, acreditar sem duvidar no que está na minha mão. Sim. Então, eu preciso ter entendimento. Se eu tenho um iPhone 15 e esse iPhone disse que tem essa função, então eu vou acreditar e vou explorar as funções que ele tem para me dar. E dentro desse quadrante, eu vou me empenhar em fazer o melhor. O grande problema de não ter uma visão real e clara é porque eu tenho um iPhone 15 querendo explorar ele com a capacidade de um 16. Sim, e aí, quando eu quero explorar aquilo que eu ainda não tenho, mas que eu desejo me tornar, eu acabo não fazendo o que tem que ser feito com qualidade. Por quê? Porque eu preciso compreender que, como empreendedora, eu estou me tornando, eu ainda não sou. Então, quando eu estou me tornando, eu preciso fazer a leitura do cenário atual, entendendo o que é capacidade e o que é necessidade e o que pode acontecer mediante esse esforço. E daí você encontra a sua visão. E daí eu fortaleço a minha visão. Esse é o principal tópico. Porque muitas vezes, Laine, nós queremos aquilo que a gente ainda não tem. E tá tudo bem querer, mas eu não posso exigir. Eu não posso exigir de Laine que ela seja uma pessoa introvertida, quando na verdade ela é extrovertida. Tem empresárias hoje que querem de qualquer custo mudar o nível, mas elas não querem passar pelo processo da mudança de nível. E essa necessidade de validação do outro quebra uma mulher empreendedora que carrega uma visão. Por quê? Eu tenho vocês três aqui na minha equipe. E aí, João, ele não acredita na minha visão, porque o perfil de João é um perfil mais introvertido.
Só que Laine acredita, porque Laine é a pessoa que bate a panela, que sobe, que desce, que grita. Mas tá todo mundo aqui na mesma equipe, na equipe. O time é esse. Ao invés de eu me movimentar para conversar com o João, me mostrar para ele de que maneira ele pode executar esse movimento que eu estou implantando dentro do perfil que ele carrega, eu fico querendo o tempo todo que João me valide. Mas João não compreende esse movimento. Isso não quer dizer que ele não serve para o processo. Então eu encaro isso como uma dificuldade para exercer o meu propósito, que é levar o meu time para o resultado macro, que é fortalecer a identidade, a cultura do meu negócio, que é não desistir do meu projeto, não desistir do meu propósito. E aí eu fico esmorecida. Porque eu já encontrei alguém que foi contra mim, quando na verdade essa pessoa poderia ser a meu favor. Aí entra a inteligência emocional. Mas espera aí, quem é Isabel nesse processo? Isabel é uma líder, é uma empresária, é uma empreendedora. E acredite, existem muitas mulheres que não entendem o papel que elas executam dentro do projeto. Então, se você está aqui comigo, se você está acompanhando os meus vídeos no YouTube, eu queria que você comentasse aqui. Qual é a sua dificuldade de 0 a 10? Para que você entenda qual é o papel que você executa dentro do projeto que você está. Comenta aqui, Isabel, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho nenhuma dificuldade. Porque se você tem muita dificuldade, se você não tem nenhuma ou se você tem boa ou média, você começa a entender qual é o seu nível ali de projeção para a execução do seu projeto. Porque muitas vezes, por isso, Laine, que o meu propósito, eu encontro dificuldade. Uma outra dificuldade também que as mulheres têm muito no seu processo e que eu encontrei também, tá? Não tenho tudo que eu preciso para montar o que eu sonho. Como eu não tenho, automaticamente eu fico frustrada. Ou eu entendo que a frustração, ela acontece em um processo e fortaleço o meu propósito, porque o meu propósito é o que me blinda. Anote isso. O seu propósito é o que te protege. O seu propósito é o que te protege. Porque tem muitas vezes que o dinheiro não supre, a conta não fecha, ou eu tenho o dinheiro, tenho a vitória, mas isso não mexe comigo. Eu tenho as pessoas certas, mas eu não sei valorizar ela. Quando eu estou conectada com o meu propósito, esse propósito, ele fortalece o meu processo de constância e persistência. E aí eu entendo que o que aconteça não vai me atrapalhar. Então, por exemplo, eu hoje estou num processo de expansão na minha empresa e, ao mesmo tempo, de consolidação. Ou seja, eu tanto estou crescendo, quanto também eu estou consolidando o povo. Isabel, o que é consolidar? É entender, é acolher, é trazer a sensação de pertencimento. E nesse movimento, eu gostaria muito de ter pessoas que me entendessem apenas por aquilo que eu olho. Eu olhei, sinalizei, já entendi o que Isabel quer, vou fazer. Porque tanto ganha ela quanto ganha eu. Mas é importante entender o seguinte: você pode não ter tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito aos seus olhos. Mas você tem o necessário para ter sucesso nele, dentro daquilo que você está fazendo. Porque eu acredito, Laine, que tudo que eu preciso para cumprir o meu propósito, Deus já me deu. Sim. E possa ser que eu não esteja vendo isso, mas quando eu acredito, eu falo, opa, o necessário, o básico eu tenho. Então, deixa eu rever aqui. Deixa eu parar para entender aqui. E tem muitas mulheres parando na caminhada por causa disso. Porque não entende que a dificuldade é ferramenta de crescimento rumo ao meu lugar desejado. Tem uma frase que diz: o que você está chamando de problema, Deus está chamando de treinamento. Quando você começa a entender isso, você começa a entender para que você foi chamada, por que você foi chamada e a resposta da grande pergunta: por que essas coisas só acontecem comigo? Já se perguntou isso, João? Já, Diante de não. problema, o quê? Meu Deus do céu, parece que eu sou a escolhida. Isabel, quando a pessoa tem uma visão e um propósito definido, ela fica blindada. Mas quando ela lida com outras pessoas que têm uma visão ou um propósito diferente do dela, como líder, o que é que uma pessoa dessa tem que fazer? Aí depende. Porque, vamos lá. Você está falando que o líder tem a visão diferente do liderado?
Sim, quando isso acontece, como é que a mulher tem que lidar com isso? Veja bem, quando o líder entende, identifica que o liderado tem uma visão diferente da dele, o primeiro passo é partir para um diálogo com clareza e verdade. E é isso que falta com muita gente. Porque nem todo mundo está apto a falar a verdade de uma maneira que não choque quem vai ouvi-la. Eu preciso entender que nível eu estou e eu preciso entender que nível quem está abaixo de mim está, quem vai compor a minha equipe está. Como empresária, eu preciso entender. Sim. E nós precisamos entender na vida. Eu preciso entender que nível eu estou, como é que eu estou falando, e que nível o Fábio, como meu marido, por exemplo, está falando comigo. E entender naquele momento quem é prioridade. Se é ele como cabeça da família ou se sou eu como uma mulher sábia. Com minha filha, a mesma coisa. Apesar de exercer um nível ali de mãe, de cuidado, de maturidade, quando minha filha coloca algo para mim, principalmente nessa geração, eu preciso entender ali qual é a visão que de fato vai fazer sentido para que nós duas venhamos fortalecer o nosso projeto, o nosso alvo. E eu acredito que quando o líder identifica que o liderado, quando a empreendedora identifica que um dos seus colaboradores ou prestadores tem a visão diferente, a primeira coisa que ela tem que fazer é papel e caneta na mão, anotar a visão, inclusive eu fiz isso hoje, anotar a visão e deixar claro aqui os pontos. Olha, eu tenho isso aqui. A sua visão é diferente disso? É. Pronto. Só que a minha visão nesse momento é o que eu quero que seja concedido. É o que seja colocado em prática. Vamos tentar seguir por esse caminho. E no meiado, nós vamos entendendo, na caminhada, no percurso, nós vamos entender o que é e o que não é, para que possamos alinhar. Se nesse movimento eu entender que o que o meu colaborador, quem está no projeto comigo, está falando faz sentido, com toda a humildade do mundo, eu realinho uma visão. E eu acredito que num relacionamento de duas pessoas ou de mais pessoas que querem vencer na vida, existe a divergência. Como você falou, Isabel, um tem uma visão, outro tem outra. Existe a divergência. Mas quando nós estamos dispostas ou dispostos a dar certo, não tem nada que resista à decisão de estar unido. Verdade, isso aí. Porque a unidade gera força. Mas a divisão, ela enfraquece. Então, não tem problema em ter duas visões. O problema está, qual a visão nós vamos seguir? Isabel, a senhora disse que... Pode me chamar de você, viu? Gente, é o primeiro dia deles e eu não vou cortar quase nada. Para que vocês entendam que aqui é a vida como ela é. Porque é isso. Desbravar é mostrar o lugar que ainda não se viu. E eu quero fazer isso com as mulheres. Porque vocês me perguntando, são mulheres que estão aqui sentadas com todo respeito, João. E é isso que tem que acontecer. Então, bora lá. Então, a senhora, no caso, trabalha com o seu marido e com a sua filha, certo? Sim. E eu tenho certeza que muitas mulheres empreendedoras também, possa ser que elas trabalhem com o marido e com a filha, o filho, e possa ser que isso seja uma dificuldade. Como é que a senhora divide a sua vida empresarial da sua família? Meu Deus, isso também é uma dificuldade para cumprir o propósito. E eu vou usar a sua pergunta como último tópico. O último tópico é: como dividir as minhas tarefas para que elas não impactem a minha vida quanto empreendedora que decide fazer o que tem que ser feito? Primeiro, eu não nego as minhas origens. E durante muito tempo eu tentei negar. Eu entendo que Nathalie é minha filha e trabalha comigo. E entendo que Fábio, como meu marido, eu trabalho com ele. Mas a partir do momento que eu estou no ambiente, na geografia profissional, eu busco manter a disciplina de falar com respeito, com clareza e com limite. E isso choca muito algumas mulheres. Porque tem mulheres, inclusive eu já fui assim, que tentei buscar a todo custo o apoio do meu marido. A validação, o apoio dele. Mas ele não consegue me apoiar como marido num âmbito profissional. E ele também não consegue me apoiar como sócio no âmbito familiar.
Como assim? Quando eu estou em casa, eu não posso querer um apoio profissional, porque eu estou em casa. E em casa, ele é o meu marido. Então, em casa, eu vou ser a mãe e a esposa que ele precisa que eu seja e que eu preciso ser para manter a minha saúde emocional. E é claro que esse é um movimento, é um processo. Porque eu não nasci pronta, eu fui me preparando, então eu sofri muito. Eu discuti quando não era para discutir, eu gritei quando não era para gritar, eu chorei quando não era para chorar, eu me desfiz, eu me frustrei. Também com Nathalie, porque ela já tentou trabalhar comigo uma vez e não deu certo. E por que não deu certo? Porque a maturidade tinha que vir de mim. Por que tinha que vir de mim? Porque sou eu que preciso me blindar. E ele tem a necessidade dele. Então, eu fui para minha necessidade. Hoje, com Nathalie, é da mesma maneira. Eu recebi recentemente uma informação dizendo, eu quero falar com você sobre um comportamento que sua filha teve. Eu falei, que bom, vá pro RH. Porque quanto mãe, eu posso aconselhar ela empresarialmente, profissionalmente, eu posso mentorear ela. Mas não é na empresa, é em casa. Sim. Ali você não é mãe dela, você é diretora. E se fosse qualquer outro funcionário, exatamente, falaria com ela. Só tem um detalhe. Eu preciso ter muito cuidado com a mentalidade. Por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho isso muito claro e sei me posicionar, mas ela não tem. Então, por exemplo, eu tenho mulheres que fizeram entrevistas na minha empresa que o pai tem um mercado. Mas por que elas querem colocar a força e a energia dela no negócio dos outros e não na família? Porque elas estão marcadas negativamente por uma palavra de uma liderança, de um empresário. Sim. Então, eu preciso entender que, quanto empresária, eu tenho muito mais peso no que eu falo do que eu ouvir o que quem está sendo liderado por mim fala. E eu não posso querer inverter o papel. Então, vai aí uma dica para você. Empresária, mulher que desbrava, que está aqui comigo para construir uma caminhada de sucesso para o seu 2025. Entenda com muito carinho e cautela qual é o seu papel atual na jornada que você decidiu entrar. Porque senão você se sente tão injustiçado ao ponto de você querer cobrar do outro aquilo que ele não tem. E esse podcast são para mulheres que decidiram avançar, que decidiram desbravar, que decidiram romper todo nível de frustração, de impedimento, que vai além, muitas vezes, daquilo que seus olhos podem ver atualmente. Mas a decisão já está no seu coração, que está alinhado ao coração de Deus. E a Bíblia é clara, né? Ela diz o seguinte, que Deus ele tem plano para nós de paz e prosperidade, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, se o seu fim e o meu fim que nós desejamos é um fim de paz, prosperidade, crescimento e alinhamento, as nossas atitudes precisam ser coerentes. Ser coerente. Então, ficamos por aqui com mais um Pode Desbravar. Um momento onde você, mulher que desbrava, irá com certeza para o próximo nível. Eu quero te convidar a você se inscrever nas minhas redes sociais, a você curtir, a você comentar e a compartilhar esse vídeo com outras mulheres, porque eu tenho certeza que vai ser um destravar na vida delas. Um cheiro no seu coração e até mais.